Bora, amor. Olá, sejam todos muito bem-vindos para o nosso podcast de Pais para Filhos. Eu sou o Vini Murta, idealizador desse projeto, e está ali conosco também Davi Murta, que vou estar aqui apresentando junto com meu pai. E é isso daí. E o nosso tema para abrir o nosso primeiro podcast não poderia ser um tema diferente do que o nome do nosso podcast, de Pais para Filhos. E aí nós vamos falar o porquê desse nome e trazer o propósito, né? Que isso para mim é muito importante de todos os projetos que eu desenvolvi e vou desenvolver ainda. Eu penso sempre em qual que é o impacto desse projeto na vida das pessoas. Então, a proposta do projeto de Pais para Filhos é trazer um diálogo entre as famílias. Acredito que o diálogo é base fundamental para o equilíbrio em todas as relações. E aqui nesse bate-papo comigo e com meu filho, Davi Murta, nós vamos trazer aí também um pouquinho da nossa experiência, lembrando que estamos aqui como aprendizes. Então, toda observação aí do público é muito importante para o aprimoramento desse projeto que se inicia agora, o podcast de Pais para Filhos. E aí, filhão? Seja bem-vindo a esse nosso projeto. Muito obrigado por acreditar no papai, pela todas as propostas, né, que a gente vem desenvolvendo desde quando você nasceu, né? Todos esses projetos começaram depois que você chegou. Me conta um pouquinho o que você acha aí, como que vai ser esse podcast e dá um oi aí pra galera e o que você acha de tudo isso daí. Então, eu acho uma coisa muito interessante esse projeto, porque vai tanto nos aproximar com o público e também vai ajudar muitas famílias, que a gente pode perceber que hoje em dia muitas famílias, a gente não vê muitas famílias que se interagem, brincam, a maioria só fica na internet ali, vendo coisas aleatórias que não vai aprimorar na vida delas, e a gente tá aqui para ajudar essas pessoas a encontrar criatividade. A encontrar criatividade numa proposta de ajudar as pessoas, né? Isso. E isso que o Davi fez uma observação e não estava nem... Na verdade, não tem nada roteirizado, né? Então, nós temos aqui a nossa linha de raciocínio do primeiro podcast, mas vai ser muito aqui no improviso. E é isso que eu acredito que vai ser muito bacana para entregar para vocês. E o Davi falou sobre a criatividade. Isso é muito importante na minha relação com ele. E aí vocês vão estar entendendo muitas coisas no nosso segundo episódio. Então, já fiquem aí na expectativa do segundo episódio, que nós vamos contar um tanto de coisas, de como muitas coisas começaram até mesmo na minha relação com ele. E o Davi falou de criatividade, e isso é muito importante, porque tem muitas pessoas, muitos pais que não sabem como tirar os seus filhos da tecnologia. E eu afirmo que a gente precisa de ter o que o Davi falou, criatividade. Coloca seu filho dentro de uma caixa de papelão e sai empurrando ele pelo corredor. Chama ele para acampar debaixo da mesa de jantar, seja o que for. E essa é a proposta aqui do nosso podcast, é trazer ideias e para que a gente busque entusiasmo, né? Para que a gente desperte os nossos valores existenciais para a gente viver uma vida de forma leve, sem querer atender expectativas do externo, né? Então, é isso daí. Qual outra observação que você faz, filhão? Com esse tema de pais para filhos, que é o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Eu acho que a ideia é de aproximar os pais dos filhos para que seja feliz, que consiga aproveitar a infância, que é uma fase da vida única e que passa muito rápido. E que eu já ouvi do meu pai, da minha mãe, que se eles pudessem voltar, eles voltariam na hora, porque é uma época muito boa da vida. E é isso daí. E o Davi falou algo que é muito importante, pessoal, não só na questão da relação. Aqui a base do nosso bate-papo aqui vai ser
sobre estruturação familiar, mas todos nós, seres humanos, isso a gente vai fazer uma abordagem muito legal no nosso segundo episódio, que já é da relação direta, mas hoje a gente traz essa importância de viver o momento presente. O único momento que nós temos é agora. Então, sempre quando eu estou com o Davi, eu procuro interagir, entregar o meu melhor, porque aquele momento pode e deve ficar marcado na lembrança dele, e é isso que vale a vida, quando a gente constrói boas lembranças. E aí gostaria até mesmo da interação de você, seja onde que você estiver, tendo acesso a esse nosso conteúdo, seja nas plataformas de podcast ou no canal do YouTube, assistindo o nosso vídeo, né? Esse nosso primeiro episódio aqui. E que a gente está até um tanto bem à vontade, né, filhão? Sim. Eu achei que a gente ia estar mais nervoso, mas estamos super tranquilos porque é uma entrega que a gente está trazendo aqui de coração para vocês. Então, essa questão de viver o momento presente, pessoal, nós precisamos de prestar muita atenção nisso. E o Davi já sabe isso desde pequenininho, porque sempre eu ensinei para ele, desde quando ele era bem pequenininho, a importância de olhar nos olhos. Então, algumas vezes, quando eu estou com ele, e às vezes a gente está, por necessidade ainda, utilizando a tecnologia, ele fala, papai, você não está prestando atenção no que eu estou te falando. Olha nos meus olhos. Então, isso é muito importante, né, filho? E só um comentário que tem que prestar atenção no presente, porque o ontem já foi, não vai voltar. Então não tem que ficar se arrependendo, eu não fiz aquilo, ou eu devia ter feito aquilo. Porque não vai voltar. Arrependimento só vai trazer problema pro seu presente e pro seu futuro. Então, e amanhã não sabe se vai vir. Então, tem que aproveitar o presente, fazer tudo que você pode fazer e não deixar nada para amanhã. Né? E lembrando de que todos esse planejamento do que fazer seja algo que tenha realmente valor, significado para a vida e algo que não vai comprometer o nosso progresso e uma série de outras coisas, né? Nós vamos estar abordando isso nos outros episódios, né? Isso aí. Filhão, algo que talvez a gente possa trazer como incentivo para as pessoas nessa relação entre pai e filho, não é o objetivo maior desse podcast, né? Que é falar só sobre a paternidade. Então, o nosso objetivo do podcast de pais para filhos é da gente discutir toda e qualquer relação familiar, seja qual for a estrutura familiar que for. Igual hoje, a minha estrutura familiar sou eu, o Davi e o Cisco. Sabem quem que é o Cisco? Quem é o Cisco, filho? É nosso cachorrinho. É o cachorrinho do Davi e ele é uma graça. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer ele também. Sim. Então, essa é a minha estrutura familiar dentre uma múltipla variedade de estruturas familiares. E o que é mais importante é o diálogo, né? Então, isso nós vamos estar falando sempre. Diálogo, entusiasmo e muito amor. Isso é muito importante. E até falando sobre isso, eu queria trazer algo que é bem legal da minha relação entre pai e filho com o Davi, é sobre uma frase. Qual é a frase que o papai mais fala com você ao longo da vida? Eu te amo. Eu te amo. Então, pessoal, falem muito eu te amo. Sabe, todas as vezes, por mais que igual agora, antes de vir gravar, eu fui buscar o Davi e na hora que eu cheguei lá para buscar ele, né, que hoje eu sou separado da mãe dele, né? Então, na hora que chegou na porta lá, eu liguei para ele e falei, filho, o papai chegou aqui, e foi uma ligação bem rápida, mas eu nunca deixo de dizer eu te amo. Então, essa é uma sugestão para todos vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, que é nunca deixe de dizer eu te amo com as pessoas que você ama, porque é muito importante. Né, filho? Isso aí. E o que você acha disso? Dessa nossa relação de comunicação, de carinho e de sempre trocar muita ideia? Então, eu acho que ter uma relação boa com sua família é a melhor coisa que tem. Porque sua família é a coisa mais importante que tem na sua vida. É as pessoas que vão estar ali do seu lado nos piores momentos, que sempre vai te ajudar. Então, acho muito importante você demonstrar o carinho que você tem para
para as pessoas que estão ali do seu lado sempre. Verdade, filho. E eu fico muito feliz que você já tem essa percepção com a idade que você tem, né? Então, Davi, hoje, pessoal, hoje nós estamos gravando esse podcast dia 30 de julho de 2022, em uma tarde ensolarada em Belo Horizonte. De muita alegria pra gente, né? Porque nós estamos lançando, tirando da gaveta esse projeto tão esperado, dentre muitas outras coisas legais que estão chegando, sempre com o propósito de estruturação familiar e saúde mental. Também nós vamos trazer conteúdos bem legais mais pra frente sobre isso daí. E, filho, é algo que é muito importante para a questão, que é a base de hoje do nosso conteúdo, é estruturação familiar. O que você acha que é muito importante, por exemplo, para a estruturação da nossa família? Eu acho que o mais importante é o diálogo. Acho que você conversar com a pessoa, entender o que ela não tá gostando, o que ela tá gostando, o que tem que mudar, o que não tem que mudar. Eu acho que é o mais importante, porque se tem diálogo, não vai ter problema, né? Acho que é isso. É isso. E eu fico até um tanto emocionado de escutar isso, que isso não tem roteiro aqui, né? Então, eu meio que... São algumas pegadinhas que eu já pensava em trazer aqui no nosso bate-papo, e eu fico muito feliz. Como o Davi mesmo disse, isso vai fortalecer ainda mais a nossa relação enquanto pai e filho. E olha para você ver, é uma pegadinha e ele já trouxe aí essa importância, e como eu disse, até o propósito desse nosso primeiro podcast aqui é da gente falar sobre a importância do diálogo nas relações. Então é muito bacana. E a gente sempre conversa muito no que precisa de melhorar. Então, graças a Deus, a gente consegue ter uma relação super saudável, sem se exaltar. E quando precisa de mudar e precisa de um puxãozinho de orelha, a gente resolve tudo na conversa, né, filhão? Sim. E a gente consegue resolver isso muito bem. Então, assim, até me veio aqui como intuição, não estava programado para esse primeiro podcast. Igual uma vez, foi logo depois da minha separação da mãe do Davi. Ele, acredito que foi até um pouco de impacto desse processo da separação. Ele começou a ir mal na escola e pegou recuperação. E ali eu falei, poxa, o Davi se esforça tanto, e como que eu vou poder ajudar ele nesse momento? E ele vai lembrar. Isso era algo que a gente queria trazer no segundo episódio do nosso podcast, mas já vou trazendo aqui, que eu acho que vai ser bem bacana. E aí eu falei, poxa, tá certo que ele tem que estudar, mas eu preciso de pensar em algo diferente para ajudá-lo. E aí foi quando eu tive a notícia de que ele estava de recuperação. E aí, nesse momento, eu falei, eu vou bater um papo com ele. E aí eu combinei de ir lá buscar ele. Levei ele para uma praça, que é a Praça do Papa, em Belo Horizonte, que é onde dá para ver a cidade inteira. E ali eu coloquei ele de frente para a cidade, sentado no meu colo, e eu também vendo a cidade. E ali eu falei com ele que ele tinha capacidade, que ele tinha tudo para conseguir resolver aquilo da melhor forma, que ele não precisava ficar preocupado, que independente da situação, eu estava do lado dele. Eu acredito que isso deu ele uma tranquilidade. Eu vou até perguntar para ele aqui como que ele se sentiu naquele momento. E aí, até vamos lá, filhão. E aí, naquele momento lá, você lembra daquilo? Você era mais novinho, mas você lembra desse dia? Não muito, mas lembra um pouquinho. Tá, e o que você acha, o quanto que isso foi importante para você naquele momento né, que você tava... Foi a primeira recuperação que você tomou na vida, né? Sim. E aí, o que você achou dessa atitude, dessa abordagem do papai? Eu acho que foi muito importante pra mim. Eu não lembro muito da época que foi isso, mas eu acho que foi importante que eu consegui saber que era importante. Eu não precisava, mas que eu ia atrasar minha vida se eu repetisse. E foi importante a comunicação do meu pai para eu saber que tinha gente ali que estava
me abraçando, que estaria comigo ali naquela dificuldade, mas... Circunstâncias, adversidades. E todas as adversidades, né, que acontecem na nossa vida é para nos ensinar. Então, a gente não deve perceber que um momento de dificuldade é uma, entre aspas, ali, uma tragédia. Não, é uma grande oportunidade para a gente desenvolver habilidades e até mesmo como o que aconteceu na minha relação junto com o Davi, é estreitar ainda mais relacionamento, né? A gente precisa de usar criatividade, sabedoria e até mesmo pedir ajuda, humildade e até algo que eu quero trazer. Sempre eu vou estar pontuando isso aqui no nosso podcast. Nós estamos aqui como aprendizes, então temos muito a aprender. Então, nesse bate-papo junto com o Davi ali, no final desse bate-papo, o Davi chegou para mim e falou assim: papai, eu acredito, eu vou passar de ano. E assim foi feito. Aquilo ali, ele não viu, mas foi o que aconteceu comigo agora, nesse momento, sabe? Uma emoção muito grande e que eu falei, foi dado o recado. Então, aquilo que o Davi disse, e esse é o nosso maior objetivo para esse primeiro episódio, da gente pontuar muito sobre a importância do diálogo em toda e qualquer relação, né? E como que o diálogo te ajuda, por exemplo, na escola, filhão? Qual que você acha que é essa importância aí de você fazer novos amigos e como que é isso tudo aí? Eu acho que o relacionamento é muito importante pra vida inteira aqui. O relacionamento é muito importante pra sua vida, ter amigos que vão estar ali do seu lado. E lembrar que amigos é diferente de colega, né? Amigos é que você vai levar pra vida toda, que vai estar ali do seu lado, vai ser quase uma extensão da sua família, né? Então, acho que o relacionamento é muito importante, ter amigos, e comunicação. Acho que é muito importante alguém para você desabafar, conversar, essas coisas. É isso aí. E, pessoal, o Davi falou algo que é muito importante, que é a questão da amizade. A amizade, ela é construída, como toda e qualquer relação, né? Então, a gente precisa de cultivar todas as relações. E a melhor forma, a melhor ferramenta para a gente desenvolver uma boa relação é o diálogo. E ter muita humildade, né? Porque nós vamos errar, nós vamos precisar de pedir desculpas e de recomeçar. E é muito importante isso na atualidade, né? Porque as pessoas acreditam que teve um fracasso, viveu uma adversidade, já não dá mais tempo de continuar. Muito pelo contrário. Aquilo ali é uma grande oportunidade de se fortalecer, né? E então volto para o nosso tema principal aqui do nosso podcast, que é de pais para filhos. Lembrando que o nosso intuito maior é trazer discussões saudáveis, que a gente possa aprender, discutir vários temas e fica aberto aí para toda a nossa audiência, amigos, né, que vão fazer parte aí dessa nossa família do podcast de Pais para Filhos, para trazer sugestões pra gente de temas, e toda observação, correção é muito bem-vinda. Dá aí um recadinho pra galera do quais são as suas expectativas pro podcast de Pais para Filhos, filhão? Eu acho que o podcast vai ser muito bom para melhorar, acho que o podcast vai ser muito bom para ajudar as famílias a ter um relacionamento melhor. A gente vai também chamar alguns convidados que vai trazer tanta informação pra gente, tanto pra nossa audiência. E eu espero aprender muito com isso, ajudar também muitas pessoas a aprender também junto com a gente. E é isso. Davi falou algo que é muito bacana, já que uma das provocações de hoje é o diálogo, né? Então, tem alguns passo a passo, né? Que é aprender a aprender, aprender a ensinar e ensinar a ensinar. E isso é muito bacana, me ajuda muito no meu processo pedagógico junto com o Davi, porque primeiro eu preciso aprender,
né? Para depois eu poder ensiná-lo. Tem muitas coisas que o Davi me questiona e que eu não sei. Então, não tenho vergonha de falar para ele, eu não sei. Eu falo, não sei, vou pesquisar, vou procurar ajuda. E assim faço, né? Desde quando eu descobri que eu ia ser papai, e isso daí vocês vão descobrir tudo isso no segundo episódio. Até eu já estou com vontade de chegar logo o segundo episódio. Nós vamos contar um pouquinho sobre como começou essa história de pai para filho. Então, já fica aí a dica do tema do nosso segundo episódio do nosso podcast. E além desse projeto do podcast de Pais para Filhos, nós temos alguns outros projetos, né? Eu sou voluntário há mais de 20 anos, à frente de projetos que assumem responsabilidade social. A grande maioria é auxiliando na estruturação familiar e há 5, 6 anos para cá a gente está também à frente de alguns projetos falando sobre saúde mental. E fala um pouquinho de algum projeto que você gosta muito, filhão, que o papai desenvolveu. Eu acho que o Aventuras com o Papai, vai ter várias coisas dentro desse projeto e que vai ser muito legal, que a gente vai aproveitar muito, a gente vai se divertir muito, vai aprender e vai se comunicar mais. Isso. Então, sobre esse projeto que o Davi falou, é um canal no YouTube que é o Aventuras com o Papai, já está lá, tem até agora, né, tem 4 episódios que nós precisamos de parar o canal, mas em breve nós vamos retomar as atividades desse projeto, que é muito bacana, que lá a gente pretende trazer ideias criativas para interação familiar, daquilo que foi vivido entre eu e ele, e daquilo ainda que nós vivemos. E com muita aventura, né? Porque eu sou atleta, hoje pratico o triatlon para para estimular as pessoas a não desistirem da vida. E o Davi, por incrível que pareça, ele já fez mais modalidade esportiva do que eu. Então é um projeto que a gente vai associar ali atividade física, criatividade e muita coisa bacana, que tem séries lá que são fantásticas. Não é isso, filhão? Isso aí. Tem séries lá de criatividade, construção, de muita coisa que vocês vão amar quando a gente voltar. E é isso. E é isso. E algo também, pessoal, que é a questão do diálogo, para a gente aprender aprender a aprender, né? Algo que nós incentivamos e que me ajuda muito na minha relação com o Davi é a questão dos projetos sociais. Então, nós já estamos à frente de projetos sociais já há muitos anos, e aí vocês vão ver muitas coisas legais no nosso segundo episódio e que nós vamos trazer muitas informações. E aí, para todos aqueles que ouviram aí o nosso primeiro episódio e quiser conhecer um pouco mais sobre a gente, nós estamos em todas as plataformas. Eu, particularmente, estou em todas as outras plataformas das redes sociais, como @ViniMurta, e o Davi está lá no Instagram. Conta aí um pouquinho do seu Instagram. Tô lá no Instagram, como Davi Murta. Aí, tá meio parado, mas eu tô pretendendo voltar, postar meus stories, essas coisas. Mas tem algumas fotinhas lá, eu com meu pai, ou eu sozinho. Mas esperem que já volta a postar mais coisa. É isso daí. E lá, então, nas nossas redes sociais, nós vamos estar sempre anunciando também o lançamento dos próximos episódios. Então, vai ter muita coisa bacana. Então, o meu todas as redes sociais, vocês me encontram como @ViniMurta, e também tem o meu site, que é vinimurta.com. E o arroba do Davi lá no Instagram, lembrando novamente que é @ViniMurta. E no mais, é isso. É isso. Então fica aí essa dica de estreia do nosso podcast de Pais para Filhos, nesse primeiro episódio, trazendo a importância do diálogo para uma boa relação. Espero que vocês tenham gostado. Temos muito ainda o que aprender e aprender muito juntos com vocês. Contem aí pra gente o que vocês acharam desse primeiro episódio. Deixa aí, Davizão, seu recado pra galera aí.
deixa aí o que vocês acharam, o que dá para melhorar e dicas para os próximos episódios, dicas de convidados ou dicas do tema que a gente vai seguir. E é isso, muito obrigado por assistirem até aqui. E é isso aí. Estamos aqui prontos para aprender a entregar o nosso melhor. E, mais uma vez, eu ressalto que a proposta e propósito do projeto do podcast de Pais para Filhos é trazer conteúdos que vão auxiliar na estruturação familiar. Então, um beijo no coração de todos vocês, sucesso e nos encontramos no segundo episódio. E a nossa intenção é entregar, nesse início, pelo menos um episódio por semana. E o segundo podcast, né, nosso segundo episódio, a gente pretende entregar no Dia dos Pais. Então, um beijo no coração de todos vocês, grato por todas as boas vibrações de lançamento desse nosso podcast. Sucesso, contem sempre conosco. Até o próximo episódio. Até mais!